Olá, bem-vindo a mais uma aula do Excel Além dos Números. Eu sou a Andréa Santos, da Prof. Drasta, e vou dar algumas dicas para vocês. Aqui nós temos uma lista de trabalhadores com alguns departamentos e o que nós queremos. No momento em que eu defino um trabalhador, um funcionário, eu quero saber o nome, o salário e o departamento. A partir disso, eu quero saber esse resumo, ou seja, o salário do funcionário, que já está aqui em cima, o salário médio do departamento que ele trabalha, a variação entre o salário do funcionário e o médio e quanto que ele pesa em cima do total do departamento. Isso são indicadores de RH bastante interessantes para tomada de decisão. E depois nós vamos calcular aqui a média dos salários de cada departamento. Isso aqui é só para nós vermos uma forma de colocar as funções de um jeito muito mais, como é que eu posso dizer, mais produtivo. Então, a primeira coisa, eu quero deixar que aqui só selecione números que já existam nesta coluna. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trabalhar uma funcionalidade do Excel chamada validação. Então, eu venho em dados, validação, validar dados. Vejam, eu estava em cima dessa guia, né, aqui. Vou dizer que eu quero validar por uma lista e que essa lista está aqui. Ok? Então, agora ele cria essa alça de cópia e vai... essa seta, e vai me deixar selecionar ou digitar apenas os códigos que estiverem na minha lista. Se eu colocar um código que não está, ele diz que eu não posso seguir adiante até que eu acerte o meu código. Agora que eu tenho, então, a validação, que eu fui por lá por dados, validar, validação, escolhi a opção lista e disse onde estava a minha lista de dados. Vamos começar com a função procv. O procv vai me trazer, a partir de um código, o nome, ou o departamento, ou o salário. Como é que funciona essa função? A procv, ela tem quatro opções, quatro argumentos. O primeiro é, o que eu procuro? Ora, eu procuro o código 4. Aonde eu vou procurar? Vou procurar nessa matriz. E o procv tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, o que eu procuro tem que estar na primeira coluna, e ele só pula para a sua direita. Então, aqui eu digo que eu quero procurar o código a partir da coluna A, que contém os códigos, e agora eu tenho que dizer qual a coluna do meu banquinho de dados aqui eu quero que ele me retorne. Então, como eu quero o nome, esta é a coluna 1 do meu banco, esta é a coluna 2. Vou dizer que eu quero o 2 e vou colocar aqui um 0 ou um falso, ou seja, só quero que traga o nome do funcionário se encontrar o código exatamente igual como está aqui em cima. Quando eu der um OK, ele já vai me trazer o Luiz Soares. Vamos ao novo procv, não vou nem fazer cópia e colar, tá? Vamos de novo executá-lo. Procv, para ficar mais claro, olha, 4 argumentos. Quem eu procuro? Procuro esse código. Onde eu procuro? Nessa matriz, ó, tem que começar pelo código, gente. Vou até salário e ele quer saber, quando eu encontrar o código, que está na minha primeira coluna, quantos deslocamentos eu tenho que ter? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. No quarto deslocamento, ele vai me dar o salário. E agora, eu posso trazer quando eu encontrar alguma coisa parecida com 004 ou somente igual a 004? Somente igual, é o que me serve nesse momento. Então, eu coloco um 0 ou um falso e ele vai me dizer que o salário do Luiz Soares é de 1.920. Está certo, ó? Vamos fazer o nosso terceiro procv. Eu poderia copiar e colar, mas para a gente ficar registrado bem, vamos lá. Procv são 4 argumentos. O que eu procuro? De novo, o código 4. Aonde? Nessa tabela. Poderia procurar só até aqui? Sim, porque eu vou só procurar o departamento, está no terceiro pulo. Eu estou colocando a tabela completa, só para deixar mais didático para vocês. Número da coluna, 1, 2, 3. E um 0 ou falso, para trazer apenas quando for idêntico.
E ele então me diz, o código 4 pertence ao Luiz Soares, que ganha 1.920, trabalha no RH. Aqui, ele trouxe todas as informações. Agora, vamos continuar na nossa tabelinha aqui e vamos fazer o seguinte. Eu quero dizer de que departamento eu estou falando. Eu vou usar aqui, ó, igual débito. Ó, abreviei o departamento, 2 pontos, fechei aspas. Se ficar assim, ele só deixa o que eu acabei de escrever, né? Débito. Mas eu vou colocar o E comercial que faz concatenar e venho aqui e digo, esse departamento é o que eu estou falando. Então, vejam, ficou departamento de RH. Se eu colocasse o 001, já troca todo mundo lá em cima e já diz que é o departamento comercial. Se eu colocasse 017, é o financeiro. Ah, então, esse e-comercial torna as funções dinâmicas quando eu coloco assim. Eu aqui disse departamento e peço para ele buscar o que encontrou nesse PROC-V. Não preciso fazer um novo PROC-V, né? Posso apenas indicar que eu quero concatenar o G6. E agora vamos para mais uma função. Quando eu tinha um funcionário só e queria saber as informações dele, eu usava um PROC-V. Só que agora eu quero saber qual o total de despesas de salário do financeiro. Então, aqui eu tenho 3 registros, ó. Eu tenho que é 8.050 o salário do financeiro, né? Todos os salários do financeiro somado. O que eu vou fazer? Eu vou usar a função somar.cs. Mesmo que eu esteja somando com um critério só, eu prefiro esta função, que poderia chegar até 127 critérios, tá? Sempre que eu tiver um ponto S no final, significa que eu tenho muitas opções a mais. Então, ele me pergunta, primeira coisa, o que você vai somar no soma.c.s? Vou somar os salários. E ele quer saber qual intervalo que você vai testar. Vou testar os departamentos. E que departamento que você quer encontrar mesmo? Esse aqui, ó, o financeiro. Se eu tivesse outros critérios, continuaria incluindo, mas eu não tenho, eu quero só esse. E ele me diz, o salário do financeiro, total, a despesa, é de 8.050. Está certinho. E para eu saber quantos funcionários tem com um departamento financeiro, nós vamos para outra função, que é o contar C. Podemos usar o S também, que deixaria usar muitos critérios, mesmo que eu queira apenas um. O intervalo é esse. E qual é o critério que eu tenho? É esse departamento. Então, você vai descobrir em todos os departamentos quantas vezes está escrito financeiro. E ele vai me dizer 3 vezes só. Então, eu já tenho total da despesa e o número de funcionários que compõem essa despesa. Para isso, eu já posso calcular o salário médio, né? Então, o salário médio vai ser esse dividido pela quantidade de pessoas que recebem essa despesa. E o salário do funcionário? Ora, é o que eu já busquei aqui, ó, 2.830. E agora, para saber a variação do salário do funcionário em relação ao departamento. Funcionário dividido pelo departamento menos 1. E ele vai me dizer, vou colocar em percentual, ó, que eu estou 5,5% acima do salário médio. E para saber quanto que o salário do funcionário representa do total das despesas financeiras, de salário financeiro, eu apenas divido o salário do funcionário pelo total do departamento. E ele sabe que foi 35% de toda a despesa foi consumida com seu André Amaral. Vamos trocar aqui o 001. A Maria José trabalha na área comercial, ganha 1.946. A média de salário lá é 1.954, então ela está um pouquinho abaixo, ó, 0,4% abaixo da média. Isso é um bom indicador de RH para a gente poder ver promoções e coisas do gênero, né? Aumento de salário. Aqui embaixo, eu vou calcular esta mesma média, o salário médio, só que ao invés de fazer só para o departamento comercial, eu vou fazer para esses 4 departamentos. Vamos lá? Primeira coisa, vamos descobrir a despesa total. Depois, o número
de funcionários. Depois, o salário médio. Então, vamos lá. Vou chamar de despesa aqui. Como é que eu faço a despesa total? Soma.c.s. O que ele me pergunta no soma.c.s? Quem você quer somar? Todos os salários. Qual o critério? Os departamentos que estejam escrito o quê? Comercial. Aqui também vou deixar fixo, porque se eu copiar para o lado já está tudo acertado. Agora, quando eu digo isso, ele me diz, olha, todo salário comercial é 11.727. Lembra que o financeiro era 8.050? Olha, temos aqui todos os salários, ou seja, todas as despesas totais de salário de cada departamento. Como é que eu descubro qual é o número de funcionários? Contar.c, pode ser o c.s ou c. Eles têm a mesmíssima sintaxe. Deixa eu colocar de novo. Agora sim. Eu quero colocar os parâmetros, meu filho. Ó, agora foi. Então, primeira coisa, qual é o critério que eu vou contar? Os departamentos. Quem que eu quero contar? Quantas vezes aparece a palavra comercial? E ele me diz, 6 vezes aparece o comercial, ou seja, são 6 funcionários, 6 no RH e 3 no financeiro. Como é que eu calculo o salário médio? O total das despesas dividido pelo número de funcionários. Tá lá, tá certinho meu salário médio, ó. 1.954,50, fechou com esse valor. Vamos trocar aqui. 4. RH. O RH, o salário médio é de 1.728. Perfeito. E o financeiro? O financeiro, o salário médio, ele calculou 2.683, 2.683. E por que eu tenho um divisero no administrativo, gente? Por quê? Porque eu tenho um número dividido pelo zero. E isso sempre na matemática vai me dar um erro. Então, nós vamos para isso ver uma outra função. A nossa função que se chama C.erro. O C.erro, um pouquinho diferente do C, ele só tem 2 argumentos. É assim, C.erro, alguma coisa. Opa. Se esse alguma coisa não for erro, ele executa o que eu estou pedindo aqui como primeiro argumento. Agora, se essa conta, se essa fórmula, se essa função deu um erro, ele vai colocar o segundo argumento. Então, eu estou dizendo para ele, divida o G20 pelo H20. Se der um número, coloque o número. Se der um erro, coloque 0. E agora, a partir disso, eu copio para todo mundo. E eu tenho aqui o 0. Ó. Por quê? Porque o G23 dividido pelo H23 dá um div 0. Um div 0 é um erro, ele vai substituir por 0. Está feito todo o nosso salário médio dos departamentos. Mas eu poderia criar esse mesmo salário médio dos departamentos. Então, vamos lá. Se erro, o valor do departamento dividido pelos funcionários. Se for um erro, ponha 0, né? Era essa a nossa função. Eu posso não ter uma coluna para calcular o total da despesa e outra para calcular o número de funcionários. Veja bem, se aqui eu estou usando o G20, eu posso vir no G20, seleciono tudo, Ctrl C, um escape para sair, vir aqui na minha função nova e trocar o G20 pela própria fórmula que eu tinha, ó. E agora, eu também preciso do H20. Então, eu venho, seleciono tudo, Ctrl C, dou um escape no teclado, e venho aqui e digo, em vez de usar o H20, coloque a fórmula que tem lá dentro. E agora, eu não preciso mais ter essas colunas auxiliares, ó. Eu deixei de utilizar 12 fórmulas para usar apenas 4 células preenchidas.
elas são independentes, porque dentro de cada uma delas eu desenvolvi as funções somar.c.s e contar.c.s. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Para mim é sempre uma diversão estar aqui, é uma honra poder ajudá-lo a melhorar a sua carreira e os seus negócios. Excel além dos números, sempre um up na sua carreira e nos seus negócios. Se gostou, like no vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso grupo de WhatsApp. Ele está aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus.